O Brasil assinou em 2015, na Conferência do Clima, compromisso de diminuir 43% das emissões de gases de efeito estufa até 2030, mas a alta no desmatamento ameaça o cumprimento da meta. O assunto foi discutido em audiência da Comissão de Direitos Humanos para avaliar recomendações internacionais feitas ao Brasil na Revisão Periódica Universal, que é uma avaliação mútua entre os países que compõem as Nações Unidas quanto à situação de direitos humanos. Uma das recomendações analisadas foi a de dar continuidade aos esforços de implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, no que diz respeito à redução do desmatamento na região amazônica. Se a gente analisar um pouco o histórico da própria Política Nacional de Mudanças Climáticas, a gente tem na política, no seu artigo 12, uma meta correspondente à redução do desmatamento na Amazônia, e essa meta, que era no âmbito do ano de 2020, ela não foi cumprida. Então, a meta estabelecida na política em 2009, na Lei 12.187, que foi a lei que instituiu a Política Nacional de Mudança do Clima, a gente chegou em 2020 e a meta não só não foi cumprida, como a gente chegou aí com uma proporção de desmatamento em 176% maior acima do previsto. Para representantes do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, uma solução para explorar economicamente a região amazônica é a recuperação dos 12 milhões de hectares de pastos degradados. Hoje a gente está falando de uma Amazônia com vários milhões de hectares de pasto, tá? E com um animal por hectare, quando na verdade a gente já vê produtores hoje que estão investindo em regeneração de pasto, em divisões dos pastos em piquetes, por exemplo, chegando até 3,4, 3,5 animais por hectare. Então, há a possibilidade de aumentar a produtividade sem a necessidade de desmatar nenhuma árvore sequer, derrubar nenhuma árvore sequer. Outra recomendação internacional debatida foi a de garantir que atividades econômicas levem em consideração os direitos dos povos indígenas e o respeito ao meio ambiente e à biodiversidade. O representante dos indígenas criticou a discussão no Congresso e no Supremo Tribunal Federal do chamado marco temporal. A ideia é fixar a data da promulgação da Constituição de 1988 como referencial para definir as demarcações de terras indígenas. Se um povo estava no território em outubro de 1988, tem direito à terra. Se não estava ou se não tem como provar, perde o direito. Caso essa agenda anti-indígena seja aprovada como um marco temporal no STF, que nós chamamos de erosão da proteção constitucional dos direitos dos povos indígenas, caso a pauta anti-indígena seja aprovada, caso o marco temporal, que a nosso ver premia, né, os grandes invasores de terras indígenas no Brasil seja aprovado, o futuro dos povos indígenas é incerto, né, porque os povos indígenas são defensores natos de sua terra. O Ministério do Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, foram convidados, mas não enviaram representantes para a audiência. Deputados da base do governo marcaram presença, mas não se manifestaram. Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o balanço da audiência foi positivo. Não tenho dúvida que as contribuições dos senhores e senhoras enriquecem o nosso relatório preliminar e não tenho dúvida que vai aqui enriquecer o nosso relatório final desta audiência pública e do conjunto dessas audiências públicas.